Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Você já está enriquecendo? Você já está pensando? Se você chegou até aqui, você viu que figurinos diferentes, pelos faciais diferenciados, cortes de cabelo diferentes, então dá para perceber que levou um tempo para gravar esse curso até aqui. E também são temas muito complexos, muito difíceis, e vai valer a pena você passar por essa parte extra aqui da inteligência infinita, conforme vimos até então. Três distorções que são difíceis, mesmo eu condensando muita coisa e falando por horas e horas aqui no vídeo, ainda tem muito o que falar, tá? Ainda tem muita coisa para ver sobre esses assuntos um pouco mais, digamos assim, esotéricos, tá? Digamos assim, um pouco menos comuns, né? Colocando dessa forma. E, basicamente, qual que é a terceira distorção fundamental da inteligência infinita? Vem comigo que eu vou elaborar um raciocínio que vai ser do caraca, entendeu? Vai valer a pena. Vamos lá. Bom, eu fiz representações matemáticas, eu expliquei isso nos vídeos anteriores, para explicar como funciona esse fenômeno dessa distorção da inteligência infinita. Então, você tem coisas que são alinhadas com a verdade, e perceba uma coisa, né? A dicotomia é verdade e mentira, não é subjetividade e objetividade. É aí que é para ser o mind-blowing do caramba, entendeu? Por que a dicotomia é verdade e mentira? Porque existem fatores subjetivos que são, de certo modo, verdadeiros. E existem fatores subjetivos que são falsos. Se você pautar a sua vida somente na realidade objetiva, show de bola. Só que tudo depende de uma observação. E observação implica automaticamente, pelo menos numa possibilidade de um viés cognitivo. E, consequentemente, numa subjetividade, de tal modo que acabe sendo um filtro ou uma lente que acabe enviesando o teu raciocínio, o teu pensamento. Então, se livrar 100% da subjetividade, talvez não seja possível. Talvez seja possível, no entanto, você unir essa subjetividade ao máximo, parear ela ao máximo com a realidade objetiva e deixar preconceitos, ideias preconcebidas e tudo mais de lado o máximo que você puder. Né? Existem dizeres aí em livros e palestras e tudo mais para você não levar as coisas para o lado pessoal. Não leve nada pessoalmente, assim, sabe, levar para o coração. É um conselho válido, dificilmente seguido, porque as pessoas, pelo menos, né, na sociedade aqui da Terra, elas tendem a ser um pouco mais egoístas, egocêntricas, e está tudo certo com isso, porque é assim que são os costumes da sociedade. Então, é muito difícil você não levar para o pessoal, não achar que alguma coisa tem a ver com você, quando acontece no seu dia a dia. É difícil, às vezes você acha que a parada é pessoal, ela tem a ver com você, e muitas vezes não é. Muitas vezes tem a ver com a outra pessoa. Muitas vezes são variáveis que fogem da tua compreensão. Tudo isso para ilustrar o quê? Que tem coisas que são verdades e tem coisas que são mentiras. Cabe ao teu discernimento identificar o que é verdade, o que é mentira. Lembra do exemplo do time de futebol da escola? Aquilo, aliás, se você não viu, assista, vídeo excelente, tá? Um vídeo Diamond Plus, inclusive, tá? Aquilo é um exemplo primoroso do quê? De uma verdade subjetiva que contradiz a realidade objetiva. Não deixando de ser verdade. Por quê? Subjetivamente falando, porque isso acarreta em mudanças fisiológicas, isso acarreta em mudanças emocionais, em toda uma alteração bioquímica no corpo da pessoa que experiencia aquela perspectiva subjetiva, e não obstante a isso, é uma mentira, entende? Então, a ilusão, ela tem um efeito profundo, a ilusão, ela tem um grande nível de poder, mas é uma ilusão. Continua sendo ilusório. E aí, é claro, você pode me perguntar assim, tá, e o que é a verdade, então? Se é ilusão assim, qual que é o poder da verdade e tudo mais? É muito maior do que você poderia imaginar. A verdade, ela tem é incomparável, é muito maior. Então, paute a sua vida na verdade. E tem aqui algumas distorções, né, esses símbolos matemáticos aqui,
que são alinhados com a verdade ou fundamentados em mentiras. E veja como degringola rápido quando uma distorção acaba sendo fundamentada, ou seja, baseada, tendo origem em mentiras. É rapidinho para distorcer e ficar cada vez mais mentiras, mais mentiras, mais mentiras, até um breakdown, até uma bugada, até o que chamamos na física de entropia máxima, tá? E dissolução e fragmentação máxima de tudo aquilo que constitui e dá coesão à vida. Até porque aquilo que dá coesão à vida tem uma premissa de logos, que vimos lá atrás, né? E tem uma pulsão de força vital que une as coisas, de uma força numa perspectiva de amor, numa perspectiva de amor criador, sabe? Um amor que é como se fosse uma fonte jorrando de vida o tempo todo. E a mentira, ela é exatamente o contrário da verdade e tende, portanto, a te afastar da verdade. Te afastando da verdade, te afasta da coesão. Te afastando da coesão, tende a aumentar o seu nível de entropia e aí, consequentemente, invariavelmente, a diminuir o teu alcance, o teu nível de poder e até você se transformar aí em apenas mais um gado. E não é isso que queremos para você, portanto, vamos seguir em frente. Você está aqui para ser número 1, certo? Para ser o topo do topo, portanto, vem comigo aqui. Veracidade das distorções, aqui é estatística cognitivo-comportamental, ou seja, é um termo para sintetizar o quê? Justamente sintetizar como funciona de maneira geral a vida, tá? Então, digamos assim, as distorções de existência, as distorções de ação da vida, tá? Funciona de maneira, assim, sintética, estatística, cognitivo-comportamental de uma dada sociedade em um dado momento, tá? Você tem sustentabilidade das variações criadas e você tem iteração incremental dos refinamentos arquetípicos. Caramba, né, meu? Uns terminhos meio enfadonhos, que eu mesmo que utilizei, eu mesmo que fiz esses slides e lendo isso daqui agora, dá uma certa assim, meu, o que que é isso, né? Mas vamos lá. Estatística cognitivo-comportamental. O que que significa isso? Significa a estatística, de maneira geral, das pessoas, dos comportamentos e das ações dos seres vivos, de maneira geral. Ou seja, desde insetos, desde plantas, desde fitoplânctons e desde bactérias, até a outra ponta no nível de complexidade, até, mamíferos, seres humanos, e, enfim, né, e o que mais tiver aí no nível de complexidade evolutiva aí do bagulho. Então, isso tem estatística. Por exemplo, o ser humano comum, ele tem uma pele muito fina, uma pele que é cortável com muita facilidade. Um urso, por exemplo, a pele do urso tende a ser cortável com mais dificuldade. Costuma ser uma pele mais grossa comparada à pele de um ser humano, tá? Então, essa diferença de pele é o quê? É meio que o jeitão aí que você tem no seu corpo. Isso tem uma estatística cognitivo-comportamental. Isso envolve o quê? Logos. Por exemplo, você tem um polegar opositor, né? Existem animais que não têm. Você pode fazer um monte de coisa por conta desse polegar opositor, tá? E nesse sentido, a estatística de cognição e comportamento decorrente justamente de logos, justamente das distorções que compõem o seu corpo, a sua mente e o seu espírito, que são complexos, tá? E aí você tem a sustentabilidade das variações criadas. Como assim? Qualquer mudança, ela pode ser sustentável ou não ao longo do tempo, digamos assim. Se ela é sustentável, significa que ela está mais alinhada com a verdade. Se ela é insustentável, significa que ela está alinhada em mentiras. Simples assim. Por quê? Porque o código-fonte do universo é baseado em verdade. Chama-se verdade aquilo que é o fato, e mentira aquilo que não é o fato. Quanto mais distante do fato você está, mais na mentira você está e mais fragmentado você tende a ficar, porque o fato é justamente aquilo que dá coesão às coisas, né? Então, você tem aí objetos que implicam em uma coesão de forma de matéria.
Isso também é logos. Essa coesão, e aí perceba que é uma terceira distorção, né? Eu estou dizendo nessa linha de raciocínio, é uma decorrência de logos, você ter a forma circunscrita em determinadas maneiras ou não. E essa circunscrição de determinados jeitos à forma é justamente o quê? Quanto mais esse contexto, essa circunstância está alinhado com a verdade, com o fato, com o logos, com o amor pulsante que dá coesão às coisas, enfim, seja nos gluons aí na física quântica que unem os quarks, seja também em coesão de relacionamentos entre pessoas, entre parceiros de negócios, entre sociedades, entre países e por aí vai. Tá? Tudo é decorrente dessa distorção primordial. Por isso que é uma distorção fundamental da inteligência infinita. E aí é lógico, quanto mais perto da mentira e longe da verdade está, menos sustentabilidade tem. Então, aí, vamos voltar aqui. Aí você pega e veja quantos impérios cresceram e ruíram na história da humanidade. E você passa a ver quais fundamentos eles estão alicerçados, se é mais verdade ou se é mais mentira. Você tem impérios espetaculares, aí, impérios assim que dominaram aí quase o planeta inteiro, civilizações aí. Se não é perene, tem mentira. Se é perene, tem verdade. E é a medida da mentira ou da verdade corresponde justamente ao grau de alinhamento com a verdade e com a mentira e, consequentemente, ao refinamento dessa terceira distorção fundamental. Portanto, se é para guardar uma única coisa do que eu falei até agora, paute a sua vida na verdade. Busque a verdade. Ela vai te libertar. Ok? Vamos lá. Voltando então. E aí você tem iteração incremental dos refinamentos arquetípicos. Que cargas d'água quer dizer isso? Significa que, imagina que você tem pecinhas de Lego. E aí cada pecinha é diferente e introduz um conceito diferente. E aí você vai fazendo combinações com as pecinhas que você já tem e acrescentando um ingredientezinho a mais. Aí você mistura tudo que você tem, faz combinações diferentes e adiciona um elemento a mais, e assim sucessivamente. Matematicamente, isso corresponde ao quê? Ao triângulo de Pascal. Se você for analisar o triângulo de Pascal, você vê que, de maneira resumida, você pega A, ou alfa, e ômega, A e B, ou alfa e ômega, coloca entre parênteses e eleva isso a n. O que é n? Números naturais. Então, vai de 0 até infinito. Legal. Alfa mais ômega elevado a 0 dá o quê? Dá 1. Então, você tem o primeiro fator incremental, né? E aí, o número inteiro. Matematicamente, né? O 1, ele pode ser representado como a diferença entre φ e 1 sobre φ. E por aí vai uma série de outras coisas. Então, é um número embaçado, difícil. Integrais matemáticas que tem a ver com de 0 até 1, nossa, é difícil pra caramba. Então, são padrões muito complexos. Então, já tem um monte de coisa que dá para pensar só de 0 até 1. Aí você tem 2, né? Por exemplo, alfa mais ômega elevado a 1. Dá 1 alfa mais 2 vezes alfa ômega, ou melhor, 1 alfa ao quadrado, né? Mais 2 vezes alfa ômega mais ômega ao quadrado. Então, ao invés de ser o expoente, é justamente o quê? 1 vezes o número. Tá, aí você tem 1, 2 e 1. Aí você tem o 2, e assim por diante. Aí você vai iterando e incrementando com pequenas adições. Cada linha vai formando uma complexidade diferente, e assim que é a criação. Tá? Então, putz grila, né? Tem muita coisa. Matematicamente dá para brisar infinitamente nisso. Mas o intuito aqui é ser um pouco mais didático do que a matemática, embora talvez não esteja sendo. Bom, então, fazendo um resumão, você tem uma escolha dentro do conceito da finitude de N possíveis. Veja só, já escolheu-se na criação a finitude ao invés da infinitude. Se você optou pela finitude, você optou por uma forma. E você optou por uma forma delimitada e diferente de outra forma. 1, 2, 1. Uma forma diferente de outra forma. 2. Tá? De N possíveis. Porque se você tem 2, se você tem 1, você tem 3, você tem 4, 5 e todos os outros números inteiros. Tá? E aí isso gera um fenômeno. O fenômeno da afinidade, ressonância e consequência, que explicamos nos vídeos anteriores, né? Eu e minha equipe aqui de edição maravilhosa, espetacular, tá? Então, isso também dá um outro fenômeno.
que é a estrutura e modelagem arquetípica. O que é essa afinidade, ressonância e consequência? Lembra da acreção? Fenômeno da acreção? De você juntar a tendência gravitacional de coalescer em determinadas formas ao invés de outras? Então, esse é o primeiro fenômeno. O segundo fenômeno é a estrutura, modelagem arquetípica, logos. E o fenômeno verdade. Cada fenômeno associado aí a uma distorção, tá? Então, primeira, segunda, terceira distorção, primeiro, segundo, terceiro fenômeno. Você tem aqui o caminho da configuração do logos, do todo até você, e aí você vê que não tinha medalhinha na infinitude, tá? E aí você tem de você até o todo para, digamos assim, laurear a infinitude com a medalha da tua experiência, da tua consciência aplicada na vida. Beleza? Bom, resumão bem resumido dessas distorções fundamentais da inteligência infinita, módulo extra opcional, tá? Não tem muito a ver com quem pensa enriquece a um primeiro momento, a uma primeira, um primeiro golpe de vista, digamos assim, porém tem. E se você quiser cavar e chegar até o final, esse é o final e automaticamente também o começo de tudo. Legal? Bom, por enquanto é só. Vejo você no próximo vídeo, onde a gente vai fazer uma recapitulação da estrutura da mente, já que este módulo é a imaginação, e vamos seguir adiante falando sobre o que o autor disse, Napoleão Hill, sobre imaginação sintética, imaginação criadora, e damos prosseguimento ao módulo. Beleza? Até o próximo vídeo!